Saudações, bem-vindos a mais uma atualização profética, bem-vindos à Escola de Profecia. É um prazer enorme poder estar convosco mais uma vez para juntos analisarmos os eventos finais da profecia bíblica. E eu quero começar esta atualização compartilhando convosco a promessa que Deus nos deixou através do apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37. Escute só. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Muito em breve, aquele que vem virá, não tardará. É possível que nas lutas desta vida você chegue um momento em que fique desanimado e perca a esperança, perca a fé. Será mesmo que este mundo tem alguma solução? Será mesmo que Jesus Cristo virá para pôr um ponto final a esta injustiça? Sim. Aquele que vem virá e não tardará. Não permita que nada, nem ninguém roube de si esta preciosa esperança. Convido você para uma oração. Obrigado, Jesus, pela promessa de que logo virás. E nós agora queremos analisar os sinais que mostram de fato que a sua vinda está próxima. Dá-nos o teu Santo Espírito, ilumina-nos. Até o final desta conversa, oramos no teu nome junto ao Pai. Amém. Meus amados irmãos, nós já vimos que a lei dominical na América está vindo com muita força. Está para breve. Com o movimento nacionalista, mostrei para vocês já há algum tempo atrás, sim, o movimento nacionalista dizendo nós queremos trazer leis sabáticas, queremos impor leis sabáticas com punição aos hereges. Vimos isto muito bem. Acho que não preciso mostrar aqui. Mas o Espírito de Profecia nos diz que esta crise atingirá o nosso povo em toda parte do mundo. Meus amados, vemos aqui, a lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. Em nossa terra, os Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará quem? O mundo inteiro. Vemos aqui outra passagem. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, a todas as nações, línguas, povos, se ordenará que venerem este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Até que chegue o momento em que todo mundo abraçará a lei dominical, tem de haver tentativas de levar esse mundo, de levar as religiões do mundo a ter o domingo como um dia diferente. Sim, amados irmãos, vimos aqui há algum tempo atrás. Domingo é para oração, não para compras, diz governo polonês. Queridos, o governo explicará às lojas o que significa proibição do comércio de domingo. Mas nós vimos que não só países cristãos, com maioria cristã, está começando a adotar isto. Vemos aqui, amados irmãos, negócios em Punjab, Paquistão, um país muçulmano, negócios no Paquistão serão fechados aos domingos. Vimos, quase no final do ano passado, que os Emirados Árabes Unidos, muçulmanos, o que eles estão fazendo agora? Domingos de folga. Emirados Árabes Unidos mudam seu fim de semana para se alinhar com o Ocidente. Até que surja uma lei dominical na América e se espalhe pelo mundo, esse mundo já deve estar preparado. O terreno já deve estar preparado. Queridos, vemos aqui, domingo sem carros, começa cheio de ação na Índia, que está promovendo o domingo como um dia maravilhoso, em que os vizinhos se reúnem para fazer festa, os familiares se reúnem para fazer festa, tudo maravilhoso, tudo bonitinho. E nós vimos, no ano passado, no final do ano passado, que os judeus também estão começando a se alinhar nisto. Agora, queridos, o inimigo, ele não é bobo. Ele não vai aparecer logo dizendo, vamos guardar o domingo e todo mundo aceitar. Ele sabe que as pessoas terão algum receio quanto a isto. Bem, estamos vendo religiões mundiais, os muçulmanos que guardam, santificam sexta-feira. Estamos vendo que pouco a pouco
Os negócios estão sendo fechados nos domingos em alguns países muçulmanos. Estão começando a ver o domingo como um dia maravilhoso. Na Índia, em que a maioria é hindu, o domingo também está sendo trazido como um dia maravilhoso. Os judeus agora, em Israel. Queridos irmãos, lembrem, no futuro, toda a humanidade celebrará o Shabat. De onde vem isto? The Jerusalem Post, um site judeu em Jerusalém. O que eles estão dizendo? Que no futuro, toda a humanidade celebrará o Shabat. Isto nos diz alguma coisa? Agora, este artigo aqui é tão sutil, que nós precisamos prestar atenção no que eles estão dizendo aqui. Só para lembrar, vemos aqui, Shabat como cumprimento da profecia messiânica. A profecia é muito aberta, disse Necratman, o homem que escreveu este artigo. Ele é judeu. Ele diz, toda a humanidade está fazendo algo pelo Shabat, qualquer que seja a forma. Uau, interessante, não acham? Então será o 7º dia da semana, o Shabat bíblico, que eles estão promovendo aqui? Ou qualquer dia? Porque eles estão dizendo, toda a humanidade está fazendo algo pelo Shabat, qualquer que seja a forma. Queridos irmãos, vemos aqui, ele enfatizou que honrar o Shabat não é uma conversão ao judaísmo. Embora eu também acredite que guardar o sábado bíblico não é uma conversão ao judaísmo, porque o sábado foi estabelecido no Éden. Não existia nenhum judeu. Mas o que ele está querendo dizer é que honrar o Shabat não é uma conversão ao judaísmo. Em outras palavras, honrar o sábado não é guardar o sábado, o 7º dia, que o mundo protestante, que o mundo católico considera como um dia judeu. É isso mesmo que ele quer dizer. Mas o cumprimento da visão de Isaías é que um dia este será um sábado messiânico. Judeus e gentios juntos. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Honrar o sábado, o Shabat, não significa necessariamente se converter ao judaísmo, não significa necessariamente guardar o 7º dia. Mas que, de acordo com a visão de Isaías, um dia haverá um sábado messiânico em que judeus e gentios juntos vão celebrar o Shabat. Interessante. Agora, ele diz, há uma parceria que temos que fazer para que, quando o Messias vier, tenhamos certeza de que ele não terá muito o que fazer. Há uma parceria que judeus e gentios, e entendam que gentios, eles estão falando de todos aqueles que não são judeus, cristãos, entendem, né? Há uma parceria que judeus e gentios precisam fazer para que quando o Messias chegar, não tenha muito trabalho a fazer no contexto do Shabat. Meus queridos irmãos, vemos aqui o livro Grande Conflito. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. E quando ela fala sobre igreja aqui, temos que entender que os judeus também estão esperando pela primeira vinda do Messias. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Uau! Imagina como será isto. Satanás personificando Cristo, com brilho deslumbrante, andando em todas as partes da terra. E diz, continua aqui o texto, cura as doenças do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Está aqui, amados irmãos. Alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o 7º dia estão blasfemando de seu nome. E esse é o poderoso engano, quase invencível. A única maneira de vencermos neste engano final é estarmos ancorados na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Satanás vai personificar a Cristo e ele virá para convencer o mundo cristão, para convencer o mundo judeu também, porque ele virá
com brilho deslumbrante, porque os judeus esperam um Messias rei que vem para reinar nesta terra. E ele vem para alegar que mudou o sábado para o domingo. E os judeus nos dizem, no futuro, toda a humanidade celebrará o Shabá. Há uma parceria que judeus e gentios devem fazer para que quando chegar o Messias não tenha muito trabalho a fazer em relação ao Shabá. Meus queridos irmãos, isto não é brincadeira. Os judeus, já há algum tempo atrás, estão procurando de fato introduzir o domingo como um dia de folga. Já há alguns anos estão debatendo sobre isto. Vemos aqui, amados irmãos, isto é de 2011. Só quero vos fazer lembrar e avançamos. Domingos de folga para Israel. Outra aqui. Este é de 2021. Os domingos de folga voltarão a entrar na agenda nacional de Israel. É dito, quando o novo ministro das Finanças de Israel, este homem, se reuniu com funcionários do Sindicato Trabalhista na segunda-feira, foi mencionada uma proposta que muitos israelenses há muito esqueceram. Tornar o domingo um dia de folga do trabalho. Mas por quê? Enquanto os países ocidentais ao redor do mundo trabalham de segunda a sexta-feira, com sábado e domingo de folga, a semana de trabalho de Israel é de domingo a quinta-feira, com sexta-feira oficialmente definida como meio-dia de trabalho para fins burocráticos. Ao longo dos anos, houve várias iniciativas para tornar a semana de Israel mais parecida com a de outros países, mas sem sucesso. Acho que ficou claro. Israel tem uma semana de trabalho do primeiro ao sexto dia da semana, do domingo à sexta-feira. Isto é bíblico. Mas tem havido agora debates nestes últimos anos para tentar colocar o domingo também como um dia de descanso, como um dia de folga, um dia fechado para os israelitas, para se alinhar, assim como os Emirados Árabes Unidos, ao modelo ocidental. Queridos irmãos. Agora, vemos aqui algo super interessante. 11 de dezembro de 2022. Cure as divisões de Israel, dando folga no domingo para todos. Cure as divisões políticas. Cure os problemas em Israel, dando a todos um dia de folga no domingo. Dando a todos um domingo de folga. Meus queridos irmãos, vemos aqui declarar o domingo como folga semanal para o país, proposta que vem sendo discutida em vários momentos nos últimos anos. A maioria dos israelenses o apoiará. Por que muitos israelenses apoiarão um domingo de folga? Para curar as divisões políticas, para curar alguns problemas que existem lá em Jerusalém, alguns problemas que existem lá em Israel. Agora vemos aqui, Israel deveria ter folga aos domingos. Existe uma solução real e prática que pode amenizar a amargura desse conflito. Declarar o domingo uma folga semanal para o país. Uma proposta que vem sendo discutida em vários momentos nos últimos anos. A ideia é ter um fim de semana de 2 dias e meio, da hora do almoço de sexta-feira até amanhã de segunda-feira. Isto liberará tempo e espaço para esportes, recreação e para as pessoas visitarem a família. E tempo sagrado para o Shabá, nossa herança divina. Ok? Passamos aqui. Esta proposta, acredito, será apoiada pela maioria dos israelenses, de trazer um domingo de folga. Aqui é dito, há até motivos para acreditar que isso poderia realmente impulsionar a economia de Israel, um domingo de folga. Liberar o domingo liberaria, portanto, até 30% da população para um dia de compras no varejo, para a compra de itens não essenciais. Agora, aqui é dito, por essas e outras razões, acredito que os membros do novo Knesset, que é o parlamento israelense, deveriam aprovar uma legislação para declarar o domingo um dia de folga e, no mesmo ato, reconhecer oficialmente o Shabá como tesouro nacional e a herança do povo judeu. Alguns podem dizer que não tem nada a ver, mas temos que admitir que um passo será dado aqui. Porque até o momento, o domingo em Israel é um dia comum de trabalho, é o primeiro dia da semana.
mas será adotado como um dia de folga, um dia de lazer, um dia de atração, como um festival. E eu pergunto, como é que Roma conseguiu trazer a guarda do domingo no cristianismo? Não foi através desta artimanha? Vemos aqui, amados irmãos. Esta mudança do sábado para o domingo não foi a princípio tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade em honra da ressurreição de Cristo. Atos religiosos eram nele realizados. Era, porém, considerado como dia de recreio. Que dia é esse de recreio? O domingo, amados irmãos. Era considerado dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. Sendo o sábado ainda observado como dia santificado, o domingo foi adotado como um dia de recreio, um dia de lazer, um dia maravilhoso para a família e para encontros sociais. Esta foi a estratégia de Satanás e conseguiu pegar cristãos que tinham acesso aos manuscritos originais dos apóstolos. Conseguiram pegar muitos cristãos. Não pegariam então com esta estratégia os judeus? Vamos continuar lendo. Mas, conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao quarto mandamento. Ainda santificavam o sábado como dia do Senhor, mas estavam apreciando o domingo como um dia de lazer, um dia de festival, um dia de encontro, um dia familiar. Foi desta forma que eles conseguiram facilmente enredar esse povo a guardar o domingo. Meus queridos irmãos, é assim como vai acontecer. Agora eu quero mexer num outro aspecto aqui, nesta atualização. Esta é de 13 de dezembro de 2022. Papa Francisco emite alerta terrível para a humanidade. Vê maiores presságios de destruição no mundo. Queridos, isso é interessante também. Nos meados de novembro, mês passado, o Papa Francisco fez uma crítica terrível aos chamados profetas da desgraça. Aqueles que profetizam coisas terríveis para o futuro. Vimos aqui, por exemplo, 15 de novembro, Papa condena defensores de teorias de conspiração. E aqui ele diz, Papa Francisco, no Dia Mundial dos Pobres, disse, não dê ouvido a profetas da desgraça, mas sim acenda velas de esperança. Interessante. Um mês depois de proferir aquelas críticas aos profetas da desgraça, ele mesmo vem personificar um deles. Porque, de fato, está profetizando desgraça. Vimos aqui, amados irmãos, o Papa Francisco pintou um quadro sombrio do futuro durante a missa no Vaticano no domingo, alertando que vê maiores presságios de maior destruição e desolação no mundo. O pontífice, de 85 anos, compartilhou sua visão sombria para a humanidade durante uma missa antes do feriado de segunda-feira, celebrando a festa de Nossa Senhora, tudo bem? Francisco disse que o feriado que comemora a aparição da Virgem Maria a um jovem em 1531, na cidade do México, ocorreu em um momento complicado e difícil para os habitantes do Novo Mundo. Ele relatou isso aos dias atuais, observando que também estamos vivendo um momento difícil para a humanidade, um período amargo, cheio do rugido da guerra, de crescentes injustiças, fome, pobreza, sofrimento. Apesar de quão aparentemente as coisas estão ruins, o Papa disse que sua visão para o futuro aparece com maiores presságios de maior destruição e desolação. E ele diz, como a guerra está indo na Ucrânia se tornou tão grave, devastadora e ameaçadora que causa grande preocupação, disse Francisco na época. Na verdade, esta terrível e inconcebível ferida da humanidade, em vez de encolher, continua a sangrar ainda mais, ameaçando se espalhar. É um pouco difícil de entender isto. Devemos ou não ser profetas da desgraça, prevendo coisas ruins para o futuro? O Papa disse que não devemos ser, mas ele está sendo aqui.
Papa adverte que viu presságios de destruição e desolação ainda maiores para a humanidade. O pontífice disse que tempos ainda mais difíceis para a humanidade estão por vir no futuro. Outra aqui, dizendo a mesma coisa, amados irmãos. Papa Francisco vê presságios de destruição e desolação ainda maiores. Agora, o Papa vai longe ainda, dizendo que um novo dilúvio virá como consequência da ira de Deus pelo não cuidado da natureza. Vemos aqui, Papa Francisco adverte sobre a segunda grande inundação devido ao aquecimento global. Estão vendo aqui a Arca de Noé? Papa está alertando um grande dilúvio sobre a Terra em consequência do aquecimento global. Isto não é ser profeta da desgraça. Vemos aqui, amados irmãos, Roma. O Papa Francisco alertou sobre a possibilidade de um segundo grande dilúvio, como o da época de Noé, se a humanidade não conseguir lidar com o aquecimento global. Bem, uma pausa. Em primeiro lugar, isto é uma heresia, isto não é bíblico, porque o próprio Deus disse que não haveria outro dilúvio sobre a terra. O arco-íris é sinal de que não haverá outro dilúvio sobre a terra, mas o Papa vem dizer que virá outro dilúvio como consequência do aquecimento global. Querido, a ira de Deus é dirigida contra a injustiça, contra Satanás, afirma o Papa em um livro intitulado De Vícios e Virtudes, com o lançamento previsto para terça-feira. Isso aconteceu há um tempo. Aqui é dito, a ira de Deus visa trazer justiça, limpar, declara o pontífice em um trecho antecipado do livro publicado no domingo pelo diário italiano, este diário aqui, Corriere della Sera. A Bíblia diz que o dilúvio é o resultado da ira de Deus, continua Francisco. É uma figura da ira de Deus que, segundo a Bíblia, já viu muitas coisas ruins e decide destruir a humanidade. Em palavras mais simples, o que o Papa Francisco está dizendo é: se a humanidade não tomar uma posição para lidar com o aquecimento global, Deus punirá essa humanidade, assim como puniu o povo antediluviano. É o que o Papa está dizendo. Isto é muito parecido com aquilo que nós vimos há bem pouco tempo atrás na América. Veja aqui. Veja Deus na tempestade. Terremotos, tornados, secas, incêndios, inundações. Você consegue reconhecer a causa dos desastres ambientais? Qual é a causa dos desastres ambientais? O Papa Francisco diz que Deus está punindo. É a ira de Deus. Porque o ser humano não está tomando atitude rápida. O que estes protestantes americanos dizem? Está aqui. Porque Deus está amaldiçoando a América. Estão dizendo a mesma coisa. A Bíblia afirma que Deus ordena as tempestades e elas obedecem. Os primeiros capítulos do livro de Jó afirmam que Deus permite até que aqueles que o servem sejam atingidos por desastres climáticos causados por Satanás. Por que Deus está usando o clima para punir a América? A América não está sofrendo o suficiente? Porque Ele não manda chuva para acabar com a seca? Porque Ele não para as tempestades furiosas? Deus chama seu povo para se arrepender, a se voltar para Ele e a guardar sua lei. Queridos irmãos, para que a tempestade, para que os furacões, incêndios, inundações acabem, o povo tem que voltar para a lei de Deus. O povo tem que se arrepender. Eles dizem, todos quebraram a lei de Deus. Não importa a que partido político pertençam, mesmo a maioria das chamadas igrejas cristãs rejeitam os 10 mandamentos, especialmente o 4º. E eu pergunto, o que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o que dizem as igrejas cristãs? Guardar domingos e festas, um mandamento do catecismo romano. A maior parte das igrejas hoje guarda o domingo. Estão dizendo que as pragas estão caindo porque o povo rejeitou o 4º mandamento. E no contexto das igrejas protestantes, qual é o 4º mandamento? Jesus aboliu o sábado e trouxe o domingo em honra à sua ressurreição. Sim? Eles dizem, o arrependimento acabaria com as maldições.
O arrependimento acabaria com as maldições. Veja aqui, mudança climática ameaça coisas que os americanos mais valorizam, diz novo relatório. Aquilo que os americanos mais valorizam, a prosperidade temporal, está sendo ameaçada pelo aquecimento global, está sendo ameaçada pelos desastres naturais. E os homens estão sendo convidados a se arrependerem, a voltarem para Deus, a voltarem para a lei de Deus, especialmente o quarto mandamento. Eu pergunto, a América vai guardar o sábado? A América vai guardar o sábado com tantos movimentos dominicais que estão falando o que na América? Será que eles vão conseguir convencer o Papa Francisco a guardar o quarto mandamento? Em acidentes e calamidades por mar e por terra, em grandes conflagrações, em furiosos tornados e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ondas de maré e terremotos, ele vara a colheita que está amadurecendo, e a fome e a angústia se seguem. Ele, Satanás, transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares morrem pela pestilência. Agora escute aqui. Estas visitações, desastres, estão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. Será então declarado que os homens estão ofendendo a Deus, atraindo a ira de Deus, pela violação do descanso dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Queridos, nós estamos vendo que o movimento dominical está crescendo muito nos últimos tempos, em todo o mundo. Países muçulmanos, judeus, hindus estão tendo este dia como especial. E estas coisas, quando a lei dominical surgir na América, no contexto também das mudanças climáticas, estas nações, estes países, estas religiões facilmente adotarão, sim, facilmente adotarão. É aqui onde nós estamos. E para nós vencermos neste conflito que se aproxima, precisamos da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, começando do verso número 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai aparecer neste mundo, personificando Cristo. Diz lá Apocalipse capítulo 13. Adoraram o dragão, adoraram também a besta. O dragão será adorado e o dragão é Satanás. Verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas. Há um poder por detrás de todos esses movimentos. Um poder sobrenatural, um poder espiritual, movendo este cenário, movendo este mundo, amados irmãos, para o cenário final. Vemos aqui, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, verso 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade tem que ser o nosso cinto, que nos mantém firmes, que não sejamos vistos como nus, tidos como nus. Não, possamos estar firmes com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a nossa espada que nos ajuda a lutar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É assim como nós precisamos viver hoje, amanhã, até que Jesus volte, vestindo a armadura de Deus. Convido você, amado irmão, para esta oração. Bom Pai, bom Deus, muito obrigado porque temos a armadura celestial que nos ajuda a vencer em todas as dificuldades e batalhas desta vida. A fé, a Tua palavra, a justiça, o amor a Cristo, a oração, a perseverança são armas poderosas.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a segurarmos nelas e vencermos. O mundo está caminhando para o fim. Brevemente, todos nós teremos que nos posicionar num dos lados. Ou aqueles que receberão o selo de Deus, ou aqueles que receberão a marca da besta. Senhor, não temos força. Ajuda-nos a escolhermos estar do seu lado e a receber o seu selo. Possa Jesus perdoar nossos pecados, lavar-nos, purificar-nos de toda mancha. Oramos, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus possa o abençoar, amado irmão. Nós nos vemos na próxima atualização profética aqui na Escola de Profecia, onde vamos continuar acompanhando os eventos finais da profecia bíblica, levando o mundo ao último ato do drama e que possamos nos preparar a cada dia. Até lá.